Senhoras e senhores, apertem os cintos e vamos de carona com esta pessoa que é uma proparoxítona. É isso aí, o inoxidável, ele que é empresário, conhecedor dos 7 mares, ele que é um marco na vida de muitos brasileiros, um empreendedor, palestrante, ele mesmo, hoje a carona é de trimião. Vamos embora! Pega a carona com o Mark! É isso aí, vamos embora! Seja bem-vindo, meu querido, obrigado, tá, pela disponibilidade de estarmos juntos aqui. Mike, e nós que estamos aqui no De Carona, como é de praxe, nós só temos uma pergunta para começar. Se apresente e o que Deus fez na tua vida. Seja bem-vindo, meu irmão. Uau, que prazer estar aqui contigo e, de estar aqui perante essa comunidade. Que bênção, que bênção, que bênção. Marco, fala uma coisa. Quando que você viu que Deus é tudo na sua vida e que você não conseguia mais viver sem? Conta a sua história do começo ao fim, como foi vir aqui. Olha, hoje a carona é de bitrem, aqueles caminhão bem grandão. Hoje não é uma carona pequena não, hoje é carona de bitrem. E aí, Mike? Sinta-se à vontade, meu irmão. Sinta-se em casa. Pode entrar. Então, a minha experiência com Deus foi como uma criança, sabe? Durante um período de um mover de Deus muito forte no Brasil, nos fins dos anos 60, começo dos anos 70, com o avivamento que houve no Brasil. Sabe? Uau, então, a minha experiência original, eu diria... Primeiro passo, sim. Primeiro passo foi como uma criança de 8, 9 anos, né? Mas era um tempo que a presença de Deus, o mover de Deus era muito forte no Brasil, né? Foi um tempo de grande expansão do Evangelho. Então, meus pais são missionários, né? Meu pai tem 93 seu pai já era anos. Missionário. Então você já vem de berço, o evangelho... De berço. Já vem de berço. Então assim, vai me corrigindo aí, nunca foi errando, viu, meu irmão? Tudo bem. Aí durante... a gente cresceu na roça, né? Em Goiás, no interior. Sim. Passamos algum tempo em Maringá, no Paraná, no sul do Brasil. Do outro lado. Do outro extremo. Aí voltamos para o Goiás. Durante a época do ginásio, eu fui para uma escola, um internato americano, né? Estudei inglês. Lá no Rio Grande do Sul? Não, em Goiás, Séries Goiás. Ok. Aqui em Goiás, né? A Escola Bandeirante. Então, essa foi a minha experiência, né? Eu comecei tudo na escola brasileira, a educação, a cultura, né? E aí eu entrei a uma escola americana, eu fiquei entre dois mundos, e aí eu decidi vir para a universidade aqui nos Estados Unidos. Né? Meu. 1980. E no caso você já levou uma adolescência, porque faz diferença. Quando nós somos adolescentes, às vezes nós temos uma adolescência meio maluca, beleza, pinta os cabelos, meio colorido e tal, mas você já teve uma adolescência ali no meio evangélico, você já participava dos louvores, dos cultos, de tudo. Você não teve um período de afastamento, não, você sempre foi em frente, você já estava ali no seu sangue, já ali. Não teve nenhum período de... Que bom se fosse assim, né? Porque eu... coisa legal, velho. Às vezes eu falo para os meus filhos, né? Como se eu vim do Brasil jogando futebol, né? E aqui eles convidam a gente para um jogo de futebol, né? Só que o futebol americano é só pancadaria, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu levei uma pancada que me deixou fora por bem uns 10 anos, né? Então, eu nunca neguei a Cristo, mas eu me afastei do Evangelho, vivi uma vida Tinha mais ou menos quantos sem anos? Sentido. Mais ou menos quantos anos? A partir talvez entre de 19 a 29 anos de idade. Mais ou menos aquela parte da adolescência, mais ou menos onde a gente está querendo ganhar o mundo, né? E o que é que aconteceu, assim, que você... Como eram seus pais ali orando, insistindo, assim, para que você voltasse? Conta aí, você veio para o Brasil, saiu do Brasil, veio ficar nos Estados Unidos, recebeu essa pancada aqui nos Estados Unidos. Do futebol americano, né? Aquele sonho americano. Não é à toa que quem está sonhando, continue sonhando, não, irmão. Mas me diz uma coisa, aí você decidiu voltar, ficou afastado. O que te fez recuperar as forças e viver na presença do Senhor? Acho que como na vida de muitas pessoas, né, eu caí, aí eu estava numa posição bem baixa, né, quando eu reconheci as minhas faltas, reconheci que a minha vida já não tinha mais sentido, né? Uau, aí eu voltei, né? Como filho pródigo voltou. É porque o que eu acho mais interessante
é que realmente nós não conseguimos encontrar sentido quando nós não temos um propósito. E o nosso propósito é exatamente o propósito de Deus. Isso. Então, quando nós nos afastamos, é como aquela árvore, aquela muda de árvore que você tira do brilho do sol, que vai murchando, murchando, murchando. Mas e aí, como foi voltar à casa do pai? Como foi? Conta aí, que eu sei que você... Eu gostaria de dizer que foi uma experiência assim completa, mas na verdade eu voltei e eu fiquei meio... Não tive uma experiência assim completa, né? Aí no ano 2000, fui inclusive para o Brasil, eu tive uma experiência muito forte. Num retiro, um encontro, né? E aí sim, daí em frente eu estive bem firme na fé e na vida e não quero me afastar mais nunca, né? Que bênção, que bênção. Sempre assim. E eu fico vendo assim como é importante da gente reconhecer as nossas falhas, né? Amém. Como é importante a gente buscar ao Senhor. E o que você acredita que não foi o homem que fez na sua vida? Porque eu sei que, graças a Deus, você é uma pessoa que tem uma realização de vida bacana, que você divide bem aquilo que Deus te dá. Mas o que te fez assim, o que foi sobrenatural na tua vida? O que você viveu de sobrenatural? Que não foi o homem que pôde te dar, não foi que você tenha certeza. Porque às vezes o seu relato é exatamente o que as pessoas estão precisando ouvir. Porque às vezes muitas pessoas estão querendo desistir, muitas pessoas não estão estimuladas ou não estão satisfeitas com aquilo que tem. E onde você acredita que foi um despertar para tudo que você consegue na sua vida? Eu sinto assim, né, que o mundo material ele está sujeito às leis espirituais. E muitas vezes, mesmo na igreja, a gente pensa que as leis espirituais estão sujeitas às leis materiais. Ou do mundo físico. Né? Então, para mim, na minha área profissional, né, eu quebrei feio 3 vezes. Sabe? Então, de altos e baixos, você... E já estando na presença do Senhor, já? Antes de estar na presença de Deus, né? E uma vez, logo no começo da companhia, Laser World, né, que foi um momento de transição muito grande. Eu tive várias ideias e companhias e aí faliram completamente, sabe? Completamente. E você acredita que foi o quê? Foi um erro humano ou foi um aprendizado simplesmente espiritual? Eu estava fazendo nas minhas forças, né? Eu pensava, não, eu entendo, eu tenho habilidades, eu tenho conhecimento, eu vou fazer da minha maneira, né? Então, e aí faliram. Graças a Deus que faliram. Mas aí esse processo vai quebrantando a gente, sabe? Às vezes uma companhia faliu por engano, decepção, roubo, né, para um parceiro, né? Situações, traição, basicamente traição, né? Então aí aquilo vai te quebrantando, né? E quando eu comecei essa companhia, Laser World, eu tinha trabalhado numa companhia grande, eu subi, estava no cargo alto, decidi sair e começar uma companhia de solda, né? Foi assim que a sua história começou. Tinha $6.500 guardado e eu falei, agora eu vou começar uma companhia. Eu saí da minha... Era o que estava no seu coração ali, você fazendo já preparado. Preparado. Aí eu comecei a companhia e aí eles me enganaram, sabe? Me venderam uma máquina... Que não funcionava. Que não tinha como você pôr a ferramenta, né? E aí nesse momento foi já a 4ª vez que eu quebrei, né? E aí nesse momento... Não tinha mais o trabalho, não tinha mais a empresa. Eu queria partir para a violência, sabe? Mas Deus me pôs numa circunstância com o escritório cheio de mecânico, um com a chave de fenda olhando para minha cabeça, e eu não tive como recuperar o meu dinheiro, o meu investimento, era tudo que eu tinha, né? Então, naquela noite eu confessei para um amigo e as outras pessoas que, rapaz, me deram outro tombo, né? E aí... no outro dia de manhã, um amigo meu pegou um catálogo, né? Do lixo, literalmente, do lixo. Aí eu tinha falado para ele que era um Brown & Sharp No. 9, que era a peça que estava quebrada, que ninguém achava a ferramenta, né? Aí ele pegou esse catálogo e ele olhou no índice, viu o nome e achou. Na Inglaterra eles faziam uma ferramenta que fazia essa adaptação
para a ferramenta que eles usam aqui nos Estados Unidos, sabe? Aí com uma peça de $30, a máquina já começou, funcionou perfeitamente. Era uma máquina que foi feita para a Segunda Guerra Mundial, tão velha que ela era, né? Mas com essa máquina eu comecei a companhia, mas eu já comecei com uma consciência, né? De que... Se não tivesse feito a companhia, você poderia botar ela no museu. Aquele catálogo, exatamente, aquele catálogo e aquela peça da Inglaterra de $30, que aquilo foi a mão de Deus, né? E usado aí, pelo amigo? Usado por um amigo para resgatar coisa, meu. o gênesis dessa companhia, né? Então, desde aquele dia, né, você pode perguntar para os meus filhos, eles sabem, né, o que é um Brown and Sharp number 9, né, que foi essa intervenção de Deus, né? Porque eu já ia para o mesmo caminho, eu ia quebrar de novo, né? O sobrenatural. Então, daquele dia em diante, eu sempre tento falar para as pessoas, né? Eu não tenho a capacidade, eu não tenho a inteligência, eu não tenho a habilidade de conquistar ou liderar o que Deus tem posto na minha mão. Sozinho. Então, o que é que você leva a crer que você precisou cair 3 vezes? Na primeira você não conseguiu aprender, na segunda também não, na terceira também não, mas na quarta, o que estava mais maduro em teu coração? O que estava mais transformado, que fez com que Deus se compadecesse? Porque, assim, creio eu que a vontade do Senhor sempre vai ser que seja para que seja o nosso bem. Uhum. Mesmo que às vezes não seja a nossa vontade. Uhum. Que era mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Que as coisas que Deus não nos realiza são coisas tão importantes quanto, e às vezes até mais, das que Ele realiza. E o que você acha que estava diferente em você, que dessa vez Deus acreditou que você iria vencer e iria transformar tantas outras vidas, que veio através dessa peça? Porque não foi só a questão da peça que Deus colocou na tua vida, foi a peça que você se transformou, essa peça Braulio aí, o número 9 aí, você acabou sendo essa peça na vida de muitas pessoas aqui, e é essa peça, e o que Deus acreditou, que disse, essa peça vai ser você, nas máquinas das pessoas que estão quebradas aí. Eu sinto assim, né, o porquê Deus escolhe uma pessoa, né? E eu acho que para mim o essencial é que eu estava quebrantado. Né? Eu já tinha, era a diferença primordial. Eu basicamente, né, nem pela minha força de raciocínio, nem pela minha força física, eu pude impor a minha vontade sobre aquela situação. Né? Então, eu acho que são os pré-requisitos de Deus operar na nossa vida. A gente tem que ter fome e sede. Né? Se a gente está bem satisfeito na vida e tudo, né, a gente não vai receber o que Deus tem para a nossa vida. Né? Então foi assim. Então quando esse partido, esse pontapé inicial, né, assim, eu já saí com a realização de que Deus está intervindo, né, no mundo físico a meu favor. Né? Você sabia que ali que tem um plano e um propósito. Já não era mais o seu plano, né? Isso, e daí a gente... aí começaram a empresa cresceu? Bom, não, cresceu, mas olha o que aconteceu. Né? Durante esse tempo, meu pai teve o seu 4º infarto no Brasil, missionário. Caramba! E aí, como família, a gente estava trazendo ele do Brasil para cá. Ele tinha um infarto, minha irmã ia para o Brasil, ela é enfermeira. Falando em família, quantos irmãos? Já pegando uma vírgulazinha, já pegando uma banguela aí. Quantos irmãos? Agora somos 4, né? Éramos 5. Eram 5. Uhum. E todos dentro desse mesmo propósito de Deus? Hoje sim, graças a Deus. Aí continua aí, bota a primeira aí, bem. Bota a segunda aí na ladeira. Então minha irmã ia lá e a gente trazia o nosso pai, né, aqui para os Estados Unidos, e aí a companhia aérea não podia saber que ele estava com problema cardíaco, ele chegava aqui. Uma vez ele teve um infarto em Miami, no aeroporto, a gente tentando trazer ele para receber o atendimento e tal. Então decidimos que eles deveriam morar aqui nos Estados Unidos para receber o atendimento médico aqui. Né? Então, interessante que isso foi... Tem mais de 25 anos, quase 30 anos. E ele está super bem até hoje. Né? Caramba, meu. 93 anos, ele ainda prega o evangelho. Então, quando o meu pai veio, né, eles tinham pouquíssimo dinheiro, não tinha uma conta de aposentadoria. Né? Eu acho que ele tinha, em total,
$4.500 para vir para os Estados Unidos, conseguir uma casa, carro, mobiliar e começar a aposentadoria, né? Começar uma vida aqui. Então, perante essa situação, eu estava começando a Laser Weld e a gente não tinha realmente nem para cobrir bem um salário meu. Eu tinha um sócio, aí a gente decidiu, a mãe dele estava na mesma situação, então a gente decidiu assim, não, vamos dar um salário para o meu pai e a gente dá um salário para sua mãe, né? Uhum. E aí a gente tenta levar, vamos ver como é que sai, né? Tá. Aí algo bem interessante aconteceu. A gente escrevia o cheque, punha no correio, mas era como que não saía da contabilidade. A contabilidade continuou normal. E a gente era uma companhia desse tamanhozinho, né? Caramba! Então, quando eu tomei essa decisão, talvez em 3 dias, talvez, mas na próxima semana, assim, rapidinho, surgiu uma oportunidade de comprar uma propriedade, uma compra comercial, né? Uma propriedade. Então, eles estavam pedindo $890 mil, né? Eu vim do Brasil, eu acostumado a trocar bolinha de gude, pipa, essas coisas, né? A gente negocia muito no Brasil como criança, né? Exato. Então eu falei, ó, eu dou $490 mil, eu tinha $1.500. Aí eles fizeram uma reunião, aceitaram a proposta. Caramba! Aí eu fui e aí teve uma série de complicações, demorou mais de 1 ano para a gente fechar o negócio. Durante esse tempo, o valor da propriedade já excedia $1 milhão. Então, eu já estava alugando a propriedade já estava produzindo lucro e tudo, a gente nem tinha comprado a propriedade ainda, né? Então, caramba, foi um processo. Deus parou. Aí, com o passar do tempo, aí eu pensei, mas por que antes nada funcionava? Agora está funcionando bem demais. Tudo. Né? Então, o que aconteceu é que, sem querer, eu entrei no maior princípio, eu acho mais importante, da vida do empresário, né? Que é um princípio de Deus. Então, não foi estudando... Exatamente. Honra teu pai e tua mãe, para que longos sejam os teus dias e que prospere na terra que o Senhor, teu Deus, te deu como herança. Que bênção, que bênção. Aí eu pensei assim, aí foi que bênção, que alegria. Foi o começo, né, da nossa experiência na área de imobiliária comercial, né? Então, aí foi tudo sobrenatural, mas aí eu fui reconhecendo e vendo os princípios bíblicos. Então, eu não aprendi num livro, não aprendi com ninguém, eu ia aí fazendo o que eu pensava era certo em cada decisão. Aí, depois, olhando para trás, eu pensava, mas como é que tudo deu certo quando... Né? Eu não sei se você já ouviu do Murphy's Law, que o que puder dar errado, vai dar errado, né? Exatamente. É o Murphy's Law. Então, exatamente. Aqui é o contrário. Tudo que puder dar certo, vai dar certo. Então, vai dar certo. E o que eu acho mais interessante... Essa tem sido a minha experiência. O que eu acho mais interessante é que, como você é um brilhante empresário, você entende que realmente nós vivemos daquilo que nos dá resultado. Uhum. Nós não vivemos daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos. Nós somos exatamente o fruto da árvore que nós nos tornamos. Perfeito. Então, é mais do que uma base bíblica, é uma base de vida. Você viveu e viu o resultado de que você estava no caminho certo quando as coisas passaram a dar certo. E que mais do que você honrou seus pais, você honrou o princípio de Deus. Porque Deus é pai do teu pai, é pai teu, é pai nosso, e Ele quer exatamente que nós façamos o que é da vontade dele, né, meu irmão? Eu fico muito feliz de ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando realmente reconhece que nós somos usados por Ele, nós somos usados para Ele. Meu irmão, e me fale uma coisa, e a partir desse princípio, você não teve nenhuma vontade de ser pastor? Porque olha para você assim, rapaz, tem tudo para ser um pastor, vem de berço de pastor. Me fala uma coisa, nunca teve esse pensamento de ser pastor? Eu sei que você é um homem que trabalha muito, muitas ocupações. Bom, eu acho que todos nós temos um ministério.
É um Amém. ministério. Amém. E existe o título e existe a função, né? Então, Deus nos põe em posições muitas vezes de aconselhar, de liderar e até de pastorear, né, as pessoas, né? E às vezes são funcionários, às vezes podem ser até membros de um banco, né, com quem a gente faz negócios. Hoje, quantas empresas você tem? Como tá? Quantos funcionários? Você tem noção? Você tem base? Eu sei que você tem sítio. Hoje você, graças a Deus, Bom, vamos tem ver. coisas no Brasil. Que é para as pessoas entenderem de como é importante ter uma vida com Deus e como Deus prospera e como é assim, como é você olhar tudo hoje aí, meu irmão? Então, a gente tem essa companhia que é a Laser Wild, né, que é de... A gente faz mais componentes para empilhadeira, Mitsubishi Caterpillar. A gente faz também produtos até para foguete, né? Então, de aço inox, aço carbono. Aqui a gente deve ter em média 110 funcionários. 110 funcionários aqui na Laser Wild. Na Laser Wild. E a gente está num período de expansão muito rápida, né? Então, esse tempo de Covid, que deveria ter sido um tempo... Foi um tempo difícil, não é que foi fácil, né? Já está passando, graças a Deus. Graças a Deus. Graças Estamos a aqui Deus. sem máscara, Sem estamos máscara aqui, aqui, graças a Deus. Mas durante esse período a gente tem tido uma expansão, né? Então a nossa companhia quase dobrou em tamanho nesses 2 anos. Então levou 26 anos para chegar aqui e aí nesses últimos 2 tem sido uma expansão muito rápida. Mas essa tem sido a nossa experiência nas crises prévias. Então, a crise de 2008, a companhia dobrou em tamanho. A maior expansão nossa foi na crise de 2001. É o fortalecer na queda, né, meu irmão? Então, de oportunidade, é uma dinâmica que eu acho que é uma dinâmica do reino de Deus. Então, exatamente, todo mundo está retrocedendo, a gente está andando, né? Como é atemporal, né, meu irmão? A palavra de Deus. Então, mas isso é a revelação é que o mundo financeiro, o mundo físico, tem que se submeter ao mundo espiritual. Então, quando a gente aplica princípios bíblicos, a gente tem que ter essa mesma certeza, né? Primazia voltada para o Senhor. Não é 99% das vezes, é 100%. Né? Então, esse princípio, digamos, de honrar os pais é 100%. É a base. Então, pode ser que os seus pais podem ter dinheiro, recursos, não precisarem de dinheiro, né? Mas certamente cada pessoa, quando olhar, ou especialmente se ele estiver ouvindo o Espírito Santo, eles vão ver uma forma de honrar o seu pai ou a sua mãe, né? Mas, e pegando carona aí, nesse bitrem aí que é a sua vida aí, mas é o trimião, né? Aqueles grandão que leva cana de açúcar ali. Fala uma coisa, e você também tem restaurante Alegria, meu irmão, onde... Cara, sabe o que eu achei mais fantástico quando eu vi o nome Alegria, meu? Não é uma coisa, quem me conhece sabe, não é uma coisa mais que eu fique provocando nas pessoas que é alegria. E quando eu vi o nome Alegria, nossa, que alegre, que legal, né? E aí, você já era cozinheiro, você já gostava de cozinhar? Conta aí, como é que você, de ferro, você passou a fazer comida? O que é que passou aí nessa cabeça aí? É uma história um pouco longa. Não, né? a gente tem tempo aqui, é de 5 horas é pouco aqui. Sobrenatural. É exatamente aí que a gente... 5 horas é pouco. Meu irmão mais velho, o Jaime, ele adoeceu, ele está com o Senhor, né? Ele teve... Está na glória. Está na glória. Amém. Então, durante o tempo que antecedeu, na verdade, né? Isso ele teve uma visão. Né? Aí ele era muito assim, muito cauteloso com as palavras. Ele falava assim, eu não sei se foi uma visão, ou se foi uma visualização, eu estava meio acordado, meio dormindo e tal. Mas aí ele teve essa visão. Na visão dele, ele entrou num restaurante e ele era bem fortinho, sabe? E aí na visão dele, ele era ele dizia assim, ele era o americano de sobrepeso. Aí a garçonete, né, a pessoa que estava atendendo, né, chegou e aí eles tiveram, assim, ela era uma nutricionista, aí eles decidiram, não, para você, tanto arroz, tanto feijão, tanto... Aí eles cuidando dele, das assim. proporções, certo? Caramba, que coisa. Aí no sonho dele, ele pagou o mesmo preço. Ele pagou o mesmo preço pela refeição. Aí o cozinheiro, ele pegava e tirava o arroz pro lado assim, punha num saquinho, e tirava o feijão que não foi usado na refeição dele, punha no saquinho. Aí de alguma maneira ele mandava para um país onde tinha
falta de comida, né? Caraca, Então, o sonho dele, né? legal, meu. Aí o sonho dele teve outra etapa em que tinha uma mesa, ele estava jantando com uma pessoa, e a pessoa toda magrinha, assim, esses estão morrendo de fome, né? E ele gordo. Aí eles comendo e conversando, compartilhando, e a pessoa ia aumentando de peso durante essa simples refeição, né? E ele ia emagrecendo. E o outro ia engordando e eles emagrecendo. Aí quando terminou aquela refeição, os dois estavam de um peso saudável, né? Aí a outra parte do sonho dele foi Meio que duas pessoas. José, né? Meio que... Aí tinha uma pessoa todo magrinho assim, né? Morrendo de fome, e ele estava capinando milho, né? Manual. Isso em dias Na diferentes enxada. ou um sonho só? Sonho só, etapas de Caramba. sonho. Aí ele disse que enquanto ele estava ali capinando, na enxada, né? Ele ia engordando. Ele caminhando e engordando, trabalhando e engordando, trabalhando e engordando. Aí quando ele chegou, no final, ele já estava de um peso saudável, né? E aí outra parte do sonho dele tinha que ver com Josué, com armazenamento de grãos, e que em vez de ser a organização, a ONU, digamos, Caramba. era a igreja que controlava o grão para distribuição, né? Então, E para você interpretar que era aí abrir um restaurante. abrir um restaurante ali, né? Então, que eu fiquei agora... Aí eu fiquei assim, Rapaz. aí eu falei com ele, aí a gente tentou implementar essa visão, né? Uhum. E tinha a ver com o restaurante original, né? Então a pessoa vai no restaurante, paga um preço normal, mas é um mecanismo onde eu posso diminuir a minha porção e o que eu diminuir servir como uma doação, né? Sim. E o restaurante então passa a ser um canal. Uhum. Não custa nada para eles, mas eles são um canal de uma simples doação, né? Talvez 15 centavos de arroz, 20 centavos de feijão, né? Que eu diminuí a minha porção, né? Então, Caramba. a gente elaborou um projeto e tal, e eu tentei contratar pessoas para liderar isso, né? E não deu certo e tal. Aí ele adoeceu. Aí era uma das coisas na vida dele que eu sentia que a gente não tinha completado, né? E que ele se alegrava em fazer ali. Aí um dia eu falei para ele assim, não, vamos abrir um restaurante brasileiro, aí lá a gente pode implementar e mostrar para todo mundo, né, como é que isso funciona e tal. Caramba, que E aí legal. foi o gênesis do Alegria Grill, Alegria Brazilian Grill. Que legal, meu. Que um que projeto honra que a gente saber ainda dessa não história, completou, mas que se Que honra Deus de quiser saber dessa história. a gente gostaria de completar. Então seria um lugar onde a gente poderia trazer donos de restaurantes e explicar a visão, né? Assim é como funciona, o POS funciona assim, e como aplicar isso. Então o propósito é de cuidar da família do reino, no reino de Deus e outras pessoas, né? Com a comida, né? Com o grão. Que Isso é legal, legal. meu. Que bênção, que bênção. Que honra poder escutar essa história, meu. Que honra, que honra. Obrigado. E dando seguimento aí, esse é o Mike, viu? Eu falei que era a história, eu falei que a carona era grande, meu irmão. Eu falei que a carona era de bitrem. Meu irmão, me fala uma coisa. E com base nessa filosofia, quais foram as coisas que mais te deram alegria na vida e quais foram as coisas que mais te deram tristeza no decorrer de toda a sua história? Uau! Essa é uma pergunta... Para mim, nessa etapa de vida onde eu estou, né, uma grande alegria que eu tenho é pôr os meus netos na quadrimoto. Aí a gente sai andando na fazenda, né, para ver o gado, para ver as lagoas e tal, né. Então, esse tempo que a gente passa em família, numa área bem assim, longe da cidade e tal, desfrutando esse tempo, né, para mim isso é uma alegria muito grande, né, de ter uma família. Porque eu, durante o tempo que eu estive afastado, né, de Deus, eu pensava que eu nunca ia chegar aos 30 anos, né? Eu não pensava que eu nunca teria uma família, né? Então, graças a Deus eu já completei 60, né? Então, 60 anos, meu irmão. Eu tô até com vergonha de dizer que tenho 34, meu irmão, que você tá mais novo do que eu. Mas aí a gente brinca com as crianças, eu falo para eles, olha, quando você estiver na minha idade, não preocupa não, quando você estiver na minha idade, você vai poder trabalhar, fazer as coisas, né? Não, mas, então isso tem sido uma alegria muito grande, né? Eu gosto de compartilhar os princípios, né? De como
conduzir uma empresa dentro dos princípios de Deus. Eu sei que a Forma gente honesta, falha de numa, forma- numa área e outra, né? E também isso me dá muita alegria, né? Muita gente gostaria de ter uma empresa, gostaria de começar algo, mas eles têm medo, têm receio de que vai. Exatamente. Por isso que é importante a gente ouvir palavras de quem já caminhou. Às vezes nós queremos abrir novos caminhos. E pegando mais uma banguelazinha aí nessa ladeira aí, me fala uma coisa. Esse morro subindo, né? Me fala uma coisa. Eu sei, fiquei sabendo que você também dá palestra, que você é convidado para dar palestra, dá o seu testemunho. E você lá fala sobre o quê? Sobre tudo isso que você conquistou, a importância de ter Deus na vida. O que mais assim agrega às suas palestras? Porque tem mais essa, ainda é palestrante. Sim. Então, eu... O nosso mundo econômico, as nossas estruturas de pensamento, né? As nossas estruturas organizacionais, elas são, muitas dessas estruturas são babilônicas. É uma estrutura babilônica. Né? Então, Exatamente. existem certas características e é tão comum e tão prevalecente que a gente... Mundana, né? A nossa mentalidade, a gente tem dificuldade de ver um organograma, né? Que não é um triângulo, né? Que não é uma pirâmide. É difícil a gente imaginar isso, né? Então, essa estrutura de liderança, ela não tem nada a ver com a Bíblia. A gente não vê essa estrutura nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, né? Essa estrutura de liderança. Então, ela tem certas características, né? Embaixo ela é bem larga, muita gente trabalhando. É ali onde tudo é feito. A base. A base. É a porta de entrada, né, meu irmão? Onde a gente chama em inglês value added. E aí você põe em cima supervisor, gerente, diretor e tal, até o CEO, né? Ou presidente ou dono. Então todo mundo naquela organização, eles estão para servir essa pessoa, a sua visão. Essa base. Então isso aí é uma estrutura que... com $1, se você pegar $1 e você olhar o verso do dólar, né? Ele vai ter uma frase bem conhecida. In God we trust. Nós confiamos em Deus. Aí do lado tem uma imagem de uma pirâmide, né? Como olho. Né? Então é uma contradição completa, né? Uma estrutura babilônica do lado de uma declaração da fé em Deus. Então, muitas vezes, nas nossas organizações, a gente tem uma estrutura babilônica. E aí a gente está orando para Deus abençoar a nossa estrutura babilônica, né? Exatamente. Então, isso aí... então, quando... então, você vai para essas palestras ensinar eu vou exatamente... ensinar qual é a se defender. As características de uma estrutura. Qual é a possibilidade de uma estrutura diferente. Né? E quais são os resultados, né? Então, graças a Deus, os nossos resultados têm sido bem acima do normal, do esperado na indústria. Né? Então, a gente não tem problema em competir com a China, com a Ásia, com outras companhias aqui nos Estados Unidos, né? Então, a nossa companhia tem crescido e prosperado. E a gente tem, graças a Deus, podido pagar salários justos, né, para todo mundo. Então, ele é uma estrutura diferente. Né? É exatamente a base em que eu acredito que a peça de Deus é diferente, porque ela não deixa o indivíduo só. Ela é feita para dividir. Isso. Porque daí é onde eu vejo uma base forte, no que é verdade de vida com Deus e o que não é. Porque quando nós temos a visão de que é partilhado, quando Jesus partilhou aquele alimento que parecia ser pouco, é exatamente mais ou menos o que eu vejo na sua história, de uma peça que foi lá e partilhou, e aquilo ali gerou outros benefícios. Por que eu digo que gera outros benefícios? Assim, porque é uma consequência do que nós vivemos. Porque, um exemplo, eu estou aqui há 2 anos e meio, certo? E você está aqui há mais de 20 anos, certo? Mas uma ação sua que você fez no princípio há muito tempo atrás, hoje eu moro na casa de uma pessoa que trabalha para você.
Eu conheço pessoas que me ajudaram aqui no meu primeiro passo aqui nos Estados Unidos, que trabalham para você, ou que trabalharam, ou que te conheceram de uma forma direta ou indireta. Então a importância da gente fazer uma coisa esperando que o resultado seja a multiplicação do bem, porque vai resultar há mais de 20 anos para eu que vim para cá com meus 3 filhos, com a minha esposa, para minha família, e que ainda partilhei de uma benção sua que você não me conhece, não me conhecia, não estava imaginando que iria acontecer, mas a bondade de Deus é assim. Essas são as coisas que eu me impressiono no caminhar com Deus. É porque vai além do que nós imaginamos. O nosso ato de bondade, entende? Então, quando você construiu uma companhia, você não só construiu uma companhia, você construiu uma espécie de igreja, porque aqui as pessoas são abençoadas e abençoam outras pessoas. Amém. Entende, meu irmão? Amém. E me fala uma coisa, com todo esse meio, eu não falo isso de forma como comercial, mas o que é que qual o mundo que você acha que nós estamos caminhando? Para que estrada nós estamos caminhando agora, meu irmão? A nossa sociedade, a nossa fé, para que lado, para que rumo nós estamos tomando? Para que lado esse trimião da sua história, meu irmão, você acha que estamos trilhando? Então... É o fim dos tempos? É o quê? O que é que você acha? Porque algo diferente está no ar. Ok, então isso aqui pode ser um pouco forte, né? Mas vamos lá. Então, no Velho Testamento a gente estava na era, né, de Deus Pai. Aí a gente passou a era de Jesus Cristo, né, os anos que ele esteve aqui. E aí no dia de Pentecostes, Jesus mandou o prometido, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Passaram a falar em línguas. E houve um derramamento de poder, né? Amém. E ali foi o aniversário da igreja. Nasceu ali a igreja. Então, hoje nós estamos na era do Espírito Santo e da igreja. Certo? Então, ao certo modo de pensar, tem sido uma era um pouco longa, né? Mas não, eu acho que a gente está nessa mesma era. É uma era só. A era da igreja do Espírito Santo. E a gente tá, nossa função primordial aqui é aguardar a volta de Cristo. We are waiting upon the Lord. A gente está, então... Acho que está mais A próximo. gente está aguardando a volta de Cristo, né? Então, isso tem sido um tema de estudo na minha família nos últimos meses. Existe uma certa tradição, que eu sinto que é uma tradição humana, né? Que a gente não vai estar aqui durante a tribulação. A gente vai ser arrebatado. Né? Então, ela é uma tradição, ela não tem uma base direta nas escrituras, um pouco assim baseado em certas coisas. Né? Então, se a gente pensa dessa maneira, né, é como você dizer, se a gente disser, a gente vai para as Olimpíadas de Beijing, eu e você estamos na equipe de futebol. E se alguém disser, olha, vai ser cancelado as Olimpíadas, não vai acontecer. Então, isso vai influenciar o nosso preparo, porque a gente vai dizer, não precisa ficar ralando tanto, porque a gente nem competir não vai, né? A gente não vai estar aqui durante esse conflito com os alemães, ou esse conflito com os chineses, né? Se a gente pensasse que realmente a gente teria que enfrentar a equipe alemã, a gente tinha que se esforçar. Não levava de 7 a 1, né, meu irmão? A gente ia levar muito a sério. Então, eu sinto que a época em que a gente está é uma época... A gente está aguardando a volta de Cristo e é uma época de revelação. Né? Aqueles que esperam no Senhor... E separação, né? Onde está separado. Vai quem haver, é do mundo é vai mundo, haver uma quem não é. separação e vai haver também muitas pessoas que estão pobres de espírito vão aceitar o Evangelho e vão entrar na nossa família. Né? E muitas pessoas que estão aqui mais por tradição e tudo, quando vier um pouco de falta de conveniência, se o ar-condicionado da igreja quebrar, eles já estão querendo sair, né? Então, já está online, já estão online. já estão online, Então, já pegaram uma brecha aí na pandemia. Então, o que acontece é que a gente tem que ter uma certa visão, né? Deus vai derramar a sua ira sobre os seus filhos? Não. Então, a gente pega certas ideias e aí a gente tem um temor dos tempos que vão vir, né? Mas eu sinto que a igreja remanescente, ela será como o povo de Israel, né?
veio tudo quanto é praga sobre o Egito, mas eles, Assim na que eu terra penso. eles estavam cobertos. Ali, Assim eu creio, meu irmão. certo? Então, o que eu sinto, né? Que a gente deve estar aguardando o Senhor e a gente deve estar se preparando para essa nova etapa, esse novo capítulo. Mas não para a gente se esconder num buraco. É simplesmente para a gente ter a sabedoria e a astúcia de se preparar, né, para a vitória. A igreja vai ser vitoriosa. Já é vitoriosa. É vitoriosa e continua tá na sendo que já é vitoriosa, é que ela já vitoriosa, derrotou. já derrotou, né? E a gente sabe que aqueles tempos serão muito difíceis, mas pelo amor à igreja, eles vão ser encurtados. Então, eu penso que essa visão de que vai haver um conflito cultural, vai haver um conflito moral, e que a gente já deve estar se posicionando espiritualmente, materialmente, fisicamente, né, se preparando para um tempo que está mudando. Todo mundo sabe que está mudando, né? Então a gente pode falar assim, não Todo tá mundo sente, né? Então as coisas estão sendo evidenciadas. as coisas que a gente na igreja, pensava assim, se você falasse tá assim, errado, se tudo. você falasse assim, olha, nos Estados Unidos ninguém vai poder ir para a igreja, vão fechar tudo, né? Aí você fala assim, não, isso é uma loucura, esse cara é doido, né? E a gente viveu essa etapa. Vivemos, né? Muito. Vivemos essa etapa. Pegando, somatizando o que você está falando, eu também concordo nisso aí. E às vezes eu fico me sentindo um crente diferente, né? Um crente diferente, porque eu vejo muitas pessoas ao meu redor, que Jesus venha logo, querendo, clamando para que a vinda do Senhor. Mas eu fico preocupado porque eu não fico clamando assim que venha o Senhor, porque eu gosto da oportunidade de fazer o bem e transformar. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas querem resolver os seus problemas terminando logo com a situação. Então, às vezes é muito mais prático achar que nós não vamos participar de uma luta onde nós não entendemos que viver com Cristo já é uma luta, mas uma luta feliz, meu. É uma luta alegre. Isso. Pode ser cair no raio, o que for, meu irmão, mas a gente tá lá. E assim, e se tivesse que escolher, eu queria estar dentro, porque eu ia ter oportunidade de ver alguém ali socorrer e ajudar e ser útil, porque não adianta nós sermos servos do Senhor se não ser para ser útil, se não for para ser útil. Isso. Porque se não for para ser útil, se você não for aquele soldado que você vai lá e se alegra em combater, Isso. em defender, não tem lógica de você ser do exército do Senhor. Entende? Se você não estiver ali na linha de frente, ali. E quando nós temos fé, meu irmão, é essa transformação. Porque o arrebatamento já foi para muitas pessoas. E está sendo para muitas pessoas hoje. Pode ser amanhã, foi ontem. Isso. Entende? Foi ontem. Mas nós escolhemos vencer. Quantas adversidades nós nos passamos, meu irmão? Nós tivemos aí a pandemia. E você acha que para muitas pessoas que se foram aí, não já foi um arrebatamento para ele? Não já foi um final dos tempos para ele? Mas os que permaneceram fortes, os que permaneceram na fé, os que continuaram acreditando, entende o que eu estou dizendo para você? Absolutamente. Então é mais ou menos uma questão de ideias, porque a gente já está passando por isso aí. Mas isso aí então, para mim, isso aí é o que... É o caminho eu penso, que nós é o estamos caminho, assim, a gente tem que olhar... Quando nós estamos próximos. Conversando com meu pai, né? Meu pai sempre fala assim, é bom a gente olhar as letras em vermelho na Bíblia, sabe? A gente estuda bem o que Jesus disse sobre os tempos, né? Muito importante isso. Então, aí eu penso assim, né? Se a gente tem uma tradição humana, qual é a consequência dessa tradição no meu comportamento, nos meus preparativos, né? Então, eu acho que esses são os tempos em que a gente está. Não é um motivo de tristeza, não é um motivo de temor, de amargura, né? É hora de se alegrar mais, né, meu irmão? De se alegrar, porque... Tá mais abastecido de alegria, né, meu? Porque a gente sabe que vai ser um tempo de uma grande colheita de almas. E a gente tem que estar com esse pensamento, né? Então, se a gente pensar, não, isso aí tudo aí não tem nada a ver comigo, né? Eu vou ser arrebatado, aí... então, aí a gente não tem esse pensamento, né? Então, para mim, o que a gente tem falado em família, né? Se é da minha geração, que possivelmente é. Os tempos realmente estão acelerando. Que seja, né? É. Mas se não, os mesmos passos que eu vou tomar
para a minha vida, né? Se não for durante a minha vida e eu for, se for para a geração dos meus filhos ou dos meus netos, essa preparação é muito útil e com essa mentalidade a gente vai trazer muitas almas para o reino de Deus, né? Então, eu acho que é muito importante a gente tentar separar as tradições humanas e o efeito que eles produzem, né? Quanto nós crescemos, o quanto a gente cresceu nessa pandemia em relação ao Senhor? Muito. Em relação à fé, entende? E aqueles que já estavam para se separar mesmo, é como se fosse realmente uma separação, meu irmão. Eu tive uma experiência muito forte em 2012. Me convidaram para ir para a China e eu fiz um trabalho na igreja de casa, totalmente ilegal. Caramba. Né? E logo na primeira reunião a gente quase foi preso, né? Porque alguém fez um e-mail, soltou um e-mail e a polícia baixou em cima. Caramba. Mas deixaram a gente sair, né? Então, durante o tempo que a gente esteve lá, a gente ia em apartamentos. Você chegava num apartamento, tinha 80 pessoas numa sala, todo mundo encostadinho assim. E eles passavam, um culto era 6, 8 horas ou mais. Na China? Na China. Tudo ilegal. Você entrava escondido, aí você chegava no apartamento e tinha aquele monte de chinelo assim na entrada, aí você já sabia que lá tinha muita gente, né? Então, e muita pressão do governo em cima dos cristãos. Então, não tem cristão em inglês, falso. Em português, A gente vai com tradutor, lá? né? Tradutor. Caramba, e eles com a Bíblia em chinês, né? E, bom, então o governo sempre pondo muita pressão em cima deles, né? Mas eles não têm nada. Até a cadeirinha, cada um traz uma cadeirinha pequenininha assim, dobradinha, sabe? E um saquinho de plástico, uma Bíblia. É tipo um kit, né? Um kit Bíblia. Então, meu Deus. Eles chegam lá, abrem a cadeirinha, um banquinho, sabe? Se sentam e ali é a igreja. Então, se o governo baixar em cima, não tem nada. É um apartamento alugado, é uma família que mora lá. Todo mundo junto? E isso sempre sistemas e estruturas de liderança sempre me interessou, né? Então eu perguntava para eles, não, e se o governo abaixar aqui, como é que vocês fazem? Eu falei assim, não, é rápido, você pega a coberta da cama, põe no chão, joga as panelas todas em cima, em 3 minutos a gente... Tá comendo. Aí a gente fica assim, uau, então durante esse tempo a gente fala assim, bom, vamos orar para que essa opressão sobre a igreja, essa pressão pare. E eles falam assim, não, por favor, não ore sobre isso. Aí você começa a entender, né? Porque a comunidade deles é muito pura, é limpa, porque não tem interesse. Você não vai na igreja na China para fazer networking, né? Você quer ficar longe, porque você pode perder o seu trabalho, você pode ser preso, você pode ser... Então, a motivação da pessoa ir lá é porque eles realmente amam a Cristo. E às vezes a pessoa não quer ir na igreja, meu irmão, por causa do ar-condicionado, né? Então o que acontece é assim, né? Então, se é por conveniência, as pessoas que vêm por conveniência, às vezes eles são uma pedra de tropeço para a gente, né? Então... eles já estão, de certa maneira, na tribulação. Os tempos que estão vivendo. Estão vivendo. No que diz, muitos vão morrer em meu nome. Muitos ali estão morrendo agora. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, né? E o crescimento da igreja na China é espetacular, né? Assim, durante aquele tempo de 2012 a 2015, né? A conversão diária, por média, 30 mil almas por dia. É lá que tem uma janela que fala, né? Uma janela que 1040 window. Tem uma janela lá que mata algumas pessoas em nome do Senhor, que é bíblica e que às vezes a gente está esperando que aconteça aqui, mas é exatamente o que você está dizendo. Nós já estamos vivendo isso aí, já tem gente morrendo na palavra do Senhor. Então essa tradição de que a gente vai viver a vida em conforto, vai estar tudo bem, a gente não vai ter que encarar nada disso e tal. Isso aí só funciona aqui. Nós já estamos encarando. Então, lá no Irã, por exemplo, não funciona. E se você falar para o crente no Irã, você aceitando a Cristo... Dubai, a pastora anterior falou que está lá. Então a gente tem que... Eu sinto, né, que a gente tem que orar, ler a Bíblia, entender. Então, quando eu ensino sobre esses princípios, né, eu falo, você tem que ler a Bíblia como um advogado. Né? Lê como advogado, não lê como... digamos, um pastor, né? Você lê como advogado, né? Porque aí te dá uma certa clareza. Se não está escrito,
Não está escrito. Então você não põe e não tira, né? Igual você lê um contrato. Exato. Então, igual aquele princípio que a gente falou, né? Honra teu pai e tua mãe, para que longos sejam os teus dias, né? Então, a gente quer dizer, não, honra, mas meu pai não foi honrável. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai foi... Aí eu falo assim, não, lê como advogado. Não fala, honra teu pai se ele for honrável, né? Ou se ele se comportou bem, fala, honra teu pai e tua mãe, né? Então, às vezes as nossas famílias estão tão fraturadas, às vezes é um padrasto, ou às vezes é uma madrasta, né? Mas a gente, no coração, a gente sabe o que deve fazer, né? E como honrar, sim. né? Então, aí é uma coisa assim que para mim eu acho assim, eu estava conversando com uma empresária. Ela ouviu isso e você via que a reação era um pouco forte. Porque a gente está tocando na família, né? Afeta a gente, assim, de uma maneira bem profunda, né? Porque é a família. E é difícil. Tem gente que começa a tremer. A ideia de honrar o pai ou a mãe é algo, assim, quase que assustador, né? Ela, 10 horas da noite, quando terminou, que ela chegou em casa, ela preparou guacamole para a mãe, né? Pegou o abacate, preparou guacamole para a mãe dela, porque ela falou assim, eu sei fazer o guacamole que a minha mãe gosta, né? Então ela chegou em casa e imediatamente ela pegou e começou a preparar uma comida para a mãe dela, porque era a maneira que ela sentia, era o que ela podia fazer para honrar a mãe, né? Aí eu achei aquilo como uma ilustração tão perfeita, né? A pessoa, na alma, o Espírito Santo fala, não, você pode honrar sua mãe dessa maneira, né? Então, com o que você tem, com o que você pode, né? Isso. E aí quando você caminha, é uma promessa de Deus, né? Então, E se cumpre. Eu tenho uma curiosidade, né? Eu tenho feito negócios em que eu aceitei fazer um produto aqui nos Estados Unidos no mesmo preço que eles estavam oferecendo na China, né? E aí a gente fez esse trabalho, né? E resultou que o trabalho foi lucrativo. Eu pude pagar ao pessoal quase o dobro de um salário normal aqui nos Estados Unidos, fazendo esse trabalho, no mesmo valor da China, né? Então essa é a minha curiosidade, Helder. Como se fosse assim, se vou testar mesmo. eu vou testar, realmente... eu estou pensando assim, algum dia eu quero dar um preço tão barato que eu quero ver se ainda vai ser lucrativo, né? Mesmo honrando esses princípios. Então, mas o que eu tenho, assim, certeza absoluta, né? O mundo material tem que se submeter ao mundo espiritual, não é ao contrário. E muitas vezes até os nossos conselhos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho ido na China, na África, né? Eu estive em Nairobi, né? Com empresários. E no Brasil, eu posso começar uma frase em qualquer lugar do mundo e o pessoal consegue completar ela, né? Então vou ver se funciona com uma pessoa do Paraíba, né? A capital do Brasil, tá? Capital do Brasil, Campo Grande. Campina Grande. Campina Grande, né? Você tem que ter dinheiro para viver. Não deu certo. Não deu certo? Que é Paraíba. Vamos lá, vamos tentar em inglês, É que não vai dar certo. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Ok, you have to have money to make life. Money. Então você tem que ter dinheiro para ganhar dinheiro. Para ter dinheiro. A água corre... é porque na Paraíba é diferente. A água corre pro mar. Quer dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o que quer dizer? Então, a gente tem... É algo que, assim... Para minha vergonha, até eu já repeti isso, né? Mas já tem muito tempo que eu já não falo. Por quê? Qual o significativo para a pessoa? Você tem que ter... O que quer dizer isso no Brasil, né? É a mesma coisa que quer dizer aqui. Você tem que ter muito dinheiro para ganhar um monte de dinheiro, né? Exato. Então, é basicamente dizer, não, você tem que ser rico para você ficar milionário, né? Exato. Então, isso aí é uma grande mentira. Eu vivi isso mais ou menos no mundo artístico. Eu fui produtor artístico também no Brasil, mais de 6 anos, e eu tento viver enveredar nessa área da arte. Então, o que acontece? Só é famoso quem já é famoso. Você consegue entender que só tem sucesso com aquilo que já está no sucesso. Isso. Só tem tantos likes e só tem tanta evidência, aquilo que já é evidência. É mais ou menos o que você está dizendo aí. Só que eu estou dizendo que é uma grande mentira, né? Sim, porque é uma mentira. Sua experiência. Mas por que é mentira? Eu concordo com você. Por que é mentira? É mentira porque o resultado não é verdadeiro. Isso. Então,
E aí você mencionou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então vamos olhar esse milagre. É interessante que esse milagre está nos 4 evangelhos. Amém. É verdade. Então, só aí a gente já deve saber, não, isso aqui é um milagre de grande importância. Então Jesus pegou o pão. Primeiro, tinha um menino que tinha um lanche. Acho que ele era escoteiro, alguma coisa, porque ele sentia um lanche, né? Ele tinha um lanche, ele tinha Ele estava preparado, né? algo, né? Então, Satanás tentou a Cristo. Ele falou assim, você está com fome, 40 dias de jejum. Transforme essa pedra em pão. Isso aí seria algo estranho e fora dos princípios de Deus, certo? Mas ali Jesus fez o quê? Ele multiplicou o pão. O que Satanás tentou oferecer a ele de uma maneira errada, Jesus fez, ele multiplicou o pão. Uhum. Ele pegou o pão, ele multiplicou o pão em quê? Em pão. Multiplicou peixe em peixe. Então ele pegou o pão. Ele não pegou pedras no chão e transformou em pão. Isso é muito importante, né? Igual você não deve pegar dinheiro e transformar em cura. Entendi. É algo esquisito. Né? Entendi. Então, algo bem estranho. Então, ele pega o pão, ele agradece, né? Ele abençoa, aí ele quebra. Pá. Aí ele dá aos discípulos, eles estão com fome, mas eles não comem. A princípio, né? Eles distribuem. Isso. Então, esse é o grande modelo da multiplicação para a gente. Então, muitas vezes a gente tem algo... aí é o que eu já mudei, né? A pessoa fala assim, você tem que ter muito dinheiro para investir. Eu falei assim, não, você tem que ter 5 pães e 2 peixinhos. Exatamente. Né? Mas aí você tem que ter essa disposição de pegar esses pãozinhos seu e quebrar ele. Então, você quer ter uma concessionária de carro? Eu falo, muito bem. Você tem um carro? Tenho. Ah, que bom. Dá uma lavada, polida nele e vende. Daí compra mais 2. Aí você pole eles, limpa eles e agradece a Deus e quebra. Né? Então, muitas vezes, no nosso coração, a gente não quer... quebrantar, não quer com mudar. tanto custo, eu fiz o meu pé de meia, né? Então, eu não quero passar por esse processo de quebrar, de distribuir. Então, ele é um processo, que exige esforço, né? que Jesus deixou para a gente. Esse é o modelo da multiplicação. Né? Então, às vezes a gente quer falar que, não, eu fiz isso 7 vezes e dei tanto 5 vezes e ele fica quase sendo uma coisa quase como uma numerologia, uma coisa meio estranha, sim. Né? Um fogo estranho, né, que eu digo. Então, nesse milagre da multiplicação, pense bem, é bem provável que esses 2 peixinhos eram tilápia, porque Oriente Médio, né, então. A multiplicação da tilápia é 2.500 alevinos, cada 6 meses. Em um ano, 5.000. Digamos, se você pega o pão, esses 5 pães pequenos, fosse meio quilo de grão, pode ser trigo, pode ser milho, eu já fiz a matemática, sabe? Já contei os grãos da espiga de milho. Se você pegar essa quantidade e plantar ela em um ano, você alimenta 5.000 pessoas. Então, não estou tirando do milagre de Cristo, foi um milagre tremendo e é um modelo para a gente, mas... Esse sistema de multiplicação no reino de Deus e no mundo material, ele está aqui para todos nós. Então, se hoje você comeu um prato de arroz e feijão, você provou desse milagre da multiplicação. Exato. Na mesma proporção. Exato. Só que demorou um ano. Né? Exato, exato. Então, o nosso problema não é a multiplicação, é a distribuição. O que a gente vai fazer com essa bênção? Né? Como é que a gente vai distribuir isso? Então, os discípulos, né, eles são parte desse modelo, porque a gente somos representados por eles, né? Então, a gente recebe a bênção de Cristo e aí a pergunta é, a gente vai sentar e jantar ou a gente vai estar disposto a servir, né? Ser um canal de bênção para as outras pessoas e no decorrer do tempo a gente também vai jantar, né? Porque é o que hoje parece ser
surreal é a gente ver a quantidade de gente que morre de fome, que tem fome no mundo, e a quantidade de pessoas que têm a oportunidade de multiplicar exatamente essa divisão, se fosse apanhada pelo povo de Deus, e às vezes a pessoa fala, por que eu vejo aquela pessoa que é incrédula, cresce na vida e tal, e não divide nada, é um patrão injusto, é uma pessoa injusta? Mas é porque nós não entendemos o que é o sucesso da vida dele, o que é que ele pode proporcionar. Porque o sucesso, às vezes a pessoa pensa, eu quero ter sucesso, mas não tem paz, mas não tem uma família, não tem uns netos para andar de moto, não tem uma satisfação de fazer o bem. Eu penso que o bem ele é uma faca de dois gumes, ele é dual side, né? O bem moderno agora. Porque você se alegra em dar e a pessoa se alegra em receber. Claro. Então é uma alegria dupla. Todo bem que às vezes nós queremos entender quando é uma coisa é de Deus e quando não é de Deus. Quando é de Deus é quando é um bem para todos. E quando não é de Deus é um bem só para você. Isso. Então aí Entendo, meu irmão. Você acha que esse foi o seu segredo de você conseguir galgar o caminho? Foi você ter a sua base bíblica, de você permanecer, de você reconhecer? E resumindo em uma palavra, tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu, qual é a palavra que define tudo que você tem e o que você é hoje? Pode ser uma frase, pá. Uma palavra Pode ser uma frase. Faltando palavras, né? Eu acho que a cada momento a gente tem que dar um passo. Sabe? Alguém me deu essa ilustração, né? O ato de caminhar, ele é cair, sabe? Então, se a gente está parado, para você dar um passo, você tem que começar a cair, sabe? E aí você se sustenta, né? Então, essa decisão, a gente tem que cair no sentido certo, né? Então, a gente tem que tomar a próxima boa decisão. Então, não é que a gente vai traçar um caminho grande assim. O que a gente tem que fazer é fazer o próximo, a próxima boa e justa decisão, o próximo passo. Então, existe uma expressão americana, né? Turtle on a fence post, que é uma tartaruga em cima de um poste de uma cerca, né? Você sabe que alguém pôs ela ali, ela não conseguiu subir sozinha, né? Então, alguém que colocou é uma ela. Expressão comum aqui, não é original minha, né? Então, alguém que colocou ela. Então, eu sinto que eu estou nessa posição, né? E eu sinto que nesse caminhar de dar o próximo passo, né, que eu consegui descobrir e ver vários princípios bíblicos, né? E esses princípios, eles foram postos, eles estão na palavra de Deus para abençoar a nossa vida, não para nos atrapalhar. É como se Deus dissesse, meu irmão, eu quero que você seja feliz. Faça isso aqui que você vai ser bênção na sua vida. Eu posso fazer uma pergunta para você. Qual pessoa é tão pobre, que ele não consegue honrar os pais? Nenhuma. Outra pergunta. Qual pessoa é tão rica que não precisa das bênçãos de Deus? Nenhuma. Então, isso aí é a simplicidade do Evangelho, né? Então, a gente complica tudo. Se eu tivesse tanto, eu seria feliz. A verdade, Eclesiastes diz, né, bem claro, que a alguns Deus dá riqueza e a habilidade de desfrutar essa riqueza, né? Quantos têm a riqueza e são miseráveis, né? Destroem a família, destroem tudo. Eles são, assim... Meu pai, uma vez, ele gerenciava, liderava uma oficina mecânica para as missões. Eles pegavam um serviço de fora, né? Então, chegou um senhor que era piloto, dono de garimpo, dono de fazenda, aquelas correntonas de ouro, da época dos anos 80, né? Então, meu pai a missão estava trabalhando no avião desse senhor, e meu pai estava levando ele para o hotel da cidadezinha, né? Aí eles passaram no trevo de Anápolis, né, que é Belém, Brasília, que vem do Nordeste, vem do Norte, passa ali por Anápolis e vai para Brasília. Então o pessoal vem, os boia fria, né? Eles vêm procurando uma oportunidade em São Paulo. Então eles passam por ali. E ali às vezes eles ficam acampados. Então tinha uma famíliazinha ali, um foguinho, né? Aí uma lona, uns pedaços de cartão e tal. E eles cozinharam um arroz ali, tudo
Arroz carreteiro. Arroz carreteiro ali na beira da estrada, no trevo, cozinhando. Aí o homem rico com meu pai passou e falou assim, eu não poderia viver assim. Né? Aí o meu pai, na habilidade que ele tem, né? Ele olhou e falou assim, pelo menos eles estão jantando em família. Aí a lágrima começou a correr no olho do rico, né? Ele pegou e falou pro meu pai assim, era véspera de ano novo, né? Eu posso passar o Réveillon em qualquer clube do Brasil. Qualquer lugar do Brasil eu posso passar, menos um lugar. Minha casa. E aí a pessoa... Aí de repente, assim, é uma ilustração tão boa. Valores invertidos, né? Valores invertidos. Valores invertidos. Eu acho que ele entregaria toda aquela riqueza para poder estar ali no trevo agachado com a família dele comendo uma janta. Né? Amém, meu irmão. Então, amém. Quando a gente começa a andar, se a gente se relacionar corretamente com o dinheiro, Deus pode pôr o dinheiro na nossa vida e não vai nos machucar. Né? Amém. Meu irmão, infelizmente, nós precisamos ir chegando ao fim, mas eu queria que tivesse parte 2, 3, 4, 5, e botar uma reticência assim, ó, infinito, passasse a ser uma pessoa do programa, tirasse até eu e ficasse o programa você. Porque foi uma honra, meu irmão, poder ouvir a sua história, poder ver o propósito de Deus na sua vida e na vida das pessoas por onde você passa, e você vai jogando essa semente e essas plantas que vão crescendo e se tornando árvores e dando frutos, meu irmão. Muito obrigado por essa simplicidade de estar aqui na sua casa. Isso aqui passa a ser sua casa, que é o seu trabalho, né? Não deixa de ser a sua casa. E eu acho que é esse o seu diferencial. Você faz do seu trabalho a sua casa. Porque quando nós estamos na nossa casa, nós temos respeito para as pessoas que estão lá, nós temos amor pelas pessoas que estão lá e nós escolhemos as pessoas que estão na nossa casa. Então, quando você faz do seu trabalho a sua casa, é onde você faz o diferencial de não ser só apenas um empresário, de não ser só apenas um empreendedor. Você faz a parte de ser um pai, como um dono de casa. Meu irmão, seja bem-vindo. Agradeço do fundo do coração e pode se despedir aí. Em resumo, você é uma tartaruga que Deus colocou na árvore, mas para voar. Opa! Não, só quero dizer, né, que a gente está em tempos de grandes possibilidades, né, de grandes vitórias. Né? E o mundo material, ele é importante, ele é uma plataforma, mas o mundo espiritual é muito mais importante. Né? Então, mais do que essa fábrica ou outras coisas, né, é o valor e a importância de uma alma, né, que pode ser resgatada durante esse tempo. E né? que Então, Deus é vivo, né, meu irmão? Que Deus é vivo, que Deus está agindo nas nossas vidas, né? Em todas as áreas de nossas vidas. Amém. E a gente tem que ter essa certeza, né? De que o que a gente crê, o nosso caminhar, ele é real. Então, que às vezes as pessoas... agradeço o trabalho que você faz, que é um trabalho Obrigado, muito importante de trazer visão e esperança para o povo. Né? Amém, obrigado. As pessoas às vezes pensam, o povo de Deus acredita naquilo que não existe. Pelo contrário, meu irmão, eu só acredito em Deus porque Ele é presente e vivo na minha vida. Porque aqui eu vejo vários milagres que só Deus, e graças a Deus, que só Ele pôde colocar a mão e transformar, meu irmão. Amém. Então é assim que a gente se despede na presença do Senhor. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. E vocês esperem a próxima carona. Se a outra foi de trem, essa é de trimião, a próxima é de avião. Valeu! Até mais!